Olá, vamos acompanhar as senhas desta quinta-feira. Acompanhe. As senhas do Antigo Testamento encontramos no livro de Josué, capítulo 21, versículos 45. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Prezados irmãos e irmãs na fé, o nosso versículo é o último versículo do capítulo 21. E nesse capítulo encontramos o sumário da conquista, né? Então o que eles conquistaram, e a divisão dos bens entre as tribos do povo de Israel. Deus havia prometido a terra prometida, e esta é a passagem-chave do livro, onde se enfatiza a fidelidade de Deus, que Deus cumpriu a sua promessa. A promessa que havia feito a Josué, lá no início do livro. Essa promessa encontramos no início do livro, em Josué capítulo 1, versículos 5 a 9. Os versículos 5 e 6 dizem o seguinte: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. E esta promessa que está sendo cumprida e lembrada neste nosso versículo. Agora fica mais fácil entender, né, o que o Josué quer dizer no capítulo 21, versículo 45, último versículo desse capítulo. O Senhor cumpriu todas as suas boas promessas que havia feito ao povo de Israel. As senhas do Novo Testamento encontramos em Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Meus irmãos, vocês são como Isaque, são filhos de Deus por causa da promessa divina. Prezados irmãos e irmãs na fé, as linhas gerais do relato de Paulo são os seguintes. Abraão e Sara eram de idade avançada e não tinham tido filhos. Sara recorreu então à sua escrava, né, a Agar, para que pudesse gerar um filho, né, para a sua futura geração. Agar teve um filho chamado Ismael. Enquanto isso, Deus se fez presente, né, e prometeu a Sara e a Abraão: vocês vão ter um filho. E isso era tão difícil de crer que lhes pareceu simplesmente impossível, tanto para Abraão como para Sara. Mas no devido tempo, nasceu o Isaque. Isso significa que enquanto Ismael tinha nascido por impulso natural, vamos colocar assim, né, ou impulso da carne, Isaque nasceu pela promessa de Deus. Sara era uma mulher livre, enquanto que Agar era escrava. A princípio, Agar se sentiu inclinada a gabar-se, a se mostrar, né, sobre Sara, porque a esterilidade ou a falta de poder ter filhos, né, constituía uma afronta dolorosa para toda mulher, e principalmente para Sara, né, ainda mais a Agar, né, a escrava, tirando onda com ela. A tensão entre as duas mulheres estava muito grande. Mais tarde, Sara chegou a surpreender Ismael zombando de Isaque. Isso para Paulo significa perseguição. E Sara insistiu com Abraão para que mandasse Agar embora, que ela fosse despedida, porque o filho da escrava não podia participar da herança com o filho, né, como filho livre, né, como o filho dela, que era livre. E isso aconteceu, né? Tenho meus argumentos contra isso, mas isso aconteceu. Paulo recorre a essa passagem antiga, lá do período dos patriarcas, e traz isso para a sua realidade. Agar representa a antiga aliança da lei, feita no Monte Sinai, que de fato, né, está na Arábia, né, o país dos descendentes de Agar. Agar mesma era escrava e todos os seus filhos tinham nascido em escravidão.
Esta aliança, cuja base era a lei, torna as pessoas seus escravos. O filho de Agar tinha nascido pelo mero impulso da natureza humana, e seguir a lei é o melhor que o ser humano pode fazer da sua parte. Por outro lado, Sara representa a nova aliança em Jesus Cristo, a nova maneira de tratar a todos e a todas os seus descendentes, como livres. Além disso, não tinha nascido pelo impulso humano, mas pela promessa de Deus. No relato com Abraão, o filho da escrava perseguia o filho livre. Isto se repete na maneira como os judeus perseguiam os cristãos e as cristãs, os filhos e filhas da lei aos filhos e filhas da graça e da promessa. Mas ao final, no relato antigo, o filho da escrava é mandado embora e não tem mais parte na herança. Assim também, os que são seguidores e seguidoras da lei, enfim, serão mandados para longe de Deus e não poderão participar da herança da graça. Por estranho que isso possa parecer, esse versículo encerra um fato importante. O ser humano que faz da lei o princípio de sua vida está na posição de um escravo, de uma escrava, que durante toda a sua vida tenta dar satisfação ao seu amo, dar satisfação à lei. Enquanto que a pessoa que faz da graça o princípio de sua vida tem feito do amor o fator dominante, mais importante. É uma pessoa livre porque o seu princípio cristã é o amor a Deus e o amor ao próximo. E será o poder deste amor e não a compulsão pela lei a que nos justifica. O amor sempre é mais poderoso do que a lei. Agora fica mais fácil de entender as palavras de Paulo à sua comunidade de Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vou acrescentar essa parte aqui. Vocês são como Isaque. São filhos de Deus por causa da promessa divina. Vocês pertencem a Deus. Pensemos nisso. Amém. E que a graça, a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus venha sobre nós, nos ilumine e fortaleça. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima.